Beleza, a gravação foi iniciada, né? Sejam bem-vindos aí à última aula da UC14 aí, do curso de Eletrotécnica, né? De manutenção elétrica predial e industrial. Deixa eu já compartilhar a nossa tela inteira aqui, que aí fica mais fácil. Então, pessoal, eu vou ser o novo professor de vocês, eu já até enviei mensagem, né? Me apresentando, meu nome é Pablo, né? Eu vou ser aqui o professor nessas três últimas UCs, né? Nessa última aula aqui da UC14, da UC15, né? Que é a UC lá de operação e manutenção do sistema elétrico de potência, ela é bem rápida, se eu não me engano, vai dar duas, no máximo três aulas. E também na UC, a UC16, que é a última do curso de eletrotécnica, que é o C de projetos elétricos do sistema elétrico potência, tá? Então eu estou substituindo o professor Ângelo, né? É, e eu estava dando uma olhada aqui nas aulas, né? Eu vi que ele já falou, né, na aula um aqui, ó, 2 e 3, ele já falou sobre, deixa eu ver quantas atividades são três atividades, né? Teve até um aluno que já tinha enviado uma dúvida para ele, né? E aí chegou na minha caixa de mensagem, eu já até respondi, era relacionado a projeto, eu não sei se o aluno que perguntou tá aí, né? Mas assim, eu achei bastante interessante, né? Era relacionado a projeto e também falava sobre, ele perguntava lá sobre não só projeto, mas um possível laudo, né? Eu tenho até um aqui que eu deixei aqui de fogo morto para mostrar para vocês. Então, geralmente, se eu tivesse iniciado essa UC aqui, né, desde o primeiro dia aqui, realmente eu já teria falado, né, sobre feito análise em cada aula, eu deixo para fazer análise da atividade, né? E essa última eu deixaria aí para dúvidas. Aí o que que eu vou fazer? Eu vi que alguns já enviaram, o Ângelo já tinha corrigido, né? Antes dele sair dessa turma, mas só que ainda tem entregas para fazer, né? Se eu não me engano, acho que são 21 alunos, né? Essa turma aqui de manutenção elétrica predial e industrial. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma revisão, né, da atividade um, da atividade 2 e da atividade 3 aqui. Eu vou fazer aqui um apanhado geral e deixa eu ver aqui, geralmente material extra a gente coloca na biblioteca. Tem a 5410 aqui, tem a 5419, né, que é do SPDA, né? Tem essa daqui, a 15749, que fala sobre, né, medição, né, aferição da resistência de aterramento, né? Inclusive existe laudo, né? Por exemplo, eu trabalhei numa construtora em que a gente fez o projeto elétrico de um galpão lá para um cliente. Aí tinham aquelas máquinas de corte a plasma, não sei se vocês conhecem. Deixa eu pôr aqui, máquina. ah, White, se não me engano, é White Martins. Isso. Ó, essa imagem aqui tá boa aqui. Deixa eu ver se essa aqui do AliExpress tá ótima. Olha, ela era bem parecida com uma dessas aqui, ó. Deixa eu pegar essa daqui de fabricante. Deixa eu ver se tem alguma com a mesa de corte. Essa daqui tá até mostrando com a mesa de corte aqui. Pô, tá ótimo aqui, ó. Então, era uma mesa semelhante a essa daqui, que o pessoal fazia cortes aí, por exemplo, de perfis metálicos, né, de chapas metálicas de vários milímetros, né?
Essa empresa, essa construtora que eu trabalhava, na verdade eram duas empresas. A que eu trabalhava era na construtora mesmo, né, como projetista elétrico, e tinha também uma siderúrgica do lado dela, e eles faziam, por exemplo, tinha essa máquina de corte, e eles faziam os cortes aqui na CNC, né? O plasma, né? O que que é o plasma, né? Ele é o quarto estado da matéria. Então, basicamente, a cabeça de corte, ela é um eletrodo que ele vai provocar um arco elétrico. Então, o plasma aqui é uma cortadora, se você for ser preciosista, né? É uma cortadora que é arco elétrico. Então ele aplica a cabeça de corte, ela aplica arco elétrico na peça que ela quer cortar. Eu poderia fazer isso à mão, professor, igual tipo num maçarico de oxacetileno? Beleza, você poderia fazer. O problema é que quando você faz o corte dessa peça, se você demorar, por exemplo, você quer fazer um corte quadrangular aqui, né? Um quadrado ou um retângulo. Se eu fizer o corte, né? Um ser humano aí, qual que é o primeiro problema? Precisão, né? Ah, para eu fazer o corte, eu posso usar um gabarito, né? Ou tipo uma régua, né? Beleza, mas o problema é como é a plasma, ou até poderia ser um maçarico aí de oxacetileno, né? O problema é que eu danificaria o gabarito, né? Esse é um dos problemas, né? Então, a precisão, eu poderia usar um gabarito para eu melhorar a precisão, só que ou se fosse dioxacetileno, ou se fosse o corte a plasma, daria errado, eu acabaria danificando o gabarito e eu demoraria muito a fazer outra peça e ia ficar parado. Beleza. E o outro motivo, né, além da precisão aí, é a segurança. Uma máquina de CNC ou de comando numérico, né? Você envia os comandos, geralmente você pega o projeto em AutoCAD, né? E o desenho ali dele, ela vai seguir exatamente o que está no desenho, ou então você faz uma programação, não me lembro, acho que é Assembler, se não me falha a memória, né? Tem jeito de você fazer a programação, mas basicamente a programação da CNC, ela segue o desenho que está especificado lá no arquivo DWG. Se eu não me engano, eles utilizam o DXF, que é uma outra extensão de arquivo de projeto. Bom, e daí, professor? Só para vocês terem uma ideia, uma máquina dessa de corte aí, ela tem que estar ligada no sistema de aterramento. O seguro para uma máquina dessa, se brincar, é mais caro do que um carro. Na época eu lembro que não sei se era exatamente essa, mas era muito parecida. Só para vocês terem uma ideia, eu olhei a nota fiscal dela, aí pensa isso na sua mão, né? Na sua mão aí, né, de profissional. Se eu não me falha a memória, a nota fiscal dela foi de R$ 186.000, né? E pensa você ser responsável, né? Ou por instalar, ou pelo aterramento de uma máquina de R$ 186.000, né? E, e, e a White Martins, quando ela fazia a montagem, né, ou seja, você compra essa mesa de corte, né? Essa mesa pode ser também a jato d'água, né? Pode ser a jato ali com areia também, dependendo aí do tipo de acabamento, do tipo de produto que você quer fazer, né? A exigência, né, é que para o pessoal da White Mar, depois que você compra, né, para o pessoal técnico ir lá e fazer a montagem, tinha uma série de exigências. Por exemplo, o piso aqui, onde você vai colocar o piso, você tinha que ter uma sapata aqui, uma espécie, vamos dizer assim, uma base, né, ali, um pilar ali. Nessas bases, você tinha que ter já a saída para o sistema de SPDA ali, né, para o aterramento. E esse sistema de aterramento ele já teria que estar pronto, né? Só ali, e é óbvio, né? Você também fornecer um eletricista lá para ele ajudar, para fazer os acabamentos finais. E você tinha que aferir, né, com um terrômetro, aquele terrômetro clássico, né? Ou então um terrômetro do tipo alicate, né? Só que ele é bem caro.
O termômetro mais barato, ele é o da Minipa, é cerca de uns R$ 4.500 por aí, né? Isso faz algum tempo que eu olhei. Aqueles da Stack Instruments, se eu não me engano, é esse o nome mesmo. A última vez que eu olhei já faz tempo. Estava na média aí de 10 mil a 11 mil reais, né? Então, os instrumentos para aferir são caros, né? E um termômetro clássico, esse dia eu olhei aqui, eu tenho aquela maletinha, vocês não sei se já viram uma maletinha amarela aqui da Minipa. Na época eu comprei a prestação, foi uns 900 conto. Hoje, foi nessa semana mesmo, eu estava dando uma olhada para mostrar para os alunos, ele estava em mil, acho que 1.200 mais ou menos. Então, um equipamento desse é caro, a construtora na época não tinha, a sorte que eu tinha lá, né? Eu tinha em mãos lá, fui lá no carro e busquei, utilizei, né? Como era uma construtora, então era, como se diz, era até natural você ter mais insumos da parte civil, né? Obviamente que cabo, disjuntores, né? E outros da parte de elétrica você tem lá no almoxarifado, né? A pronta entrega. Só que medidores especializados, igual um termômetro, você não tem. E daí a White Martins ela fez uma exigência de, pasmem, era dois ou era três ohms, eu não me lembro direito. 3 ohms de resistência elétrica ou 12 ohms é uma resistência muito boa. O barramento que ele ficava aqui, tinha um barramento que você tinha que colocar aqui do lado da máquina, se não me falha a memória, o barramento ele ficava aqui, ó. Aí você tinha que ligar na mesa, né, para evitar também choque, né, se alguém encostar ali, né, porque basicamente você tem uma ponteira que dá arco elétrico. Eu não sei nem se essa mesa de corte é a arco, né, mas eu peguei ela como exemplo aqui, né. Ela vai estar energizada, né. Daí você coloca, essa aqui não está parecendo ser de arco elétrico, não. Aí você colocava um barramento mais ou menos aqui, ó. E esse barramento, até eu vi lá na especificação, não era um barramento comum que você coloca num quadro de distribuição. Era um barramento de cobre eletrolítico. Esse cobre eletrolítico, aí eu perguntei, por que que tem que ser esse barramento? E assim, ele não era muito mais caro do que o normal, não. Vamos supor que um barramento, né, sei lá, 1 metro, uma espessura, sei lá, de 6 milímetros. Tô chutando aqui, viu? Ele é uns, sei lá, uns 50 conto, uns 40, vamos lá, vamos jogar uns 40 conto. Era mais ou menos esse eletrolítico, ele dava o dobro do preço do barramento normal. Daí eu perguntei, né, por que que tem que ser esse cobre eletrolítico? Não pode ser um barramento aí comum aí de quadro de distribuição. Daí eles me explicaram que o comum, cerca de 6 meses mais ou menos, iria acontecer a eletrólise com ele. O que que é eletrólise, professor? Mas não com água, né? Eletrólise da própria reação aqui da cabeça de corte, né? Que é arco elétrico, né? Com a mesa e com a peça. Daí ele sofreria um desgaste natural, mais ou menos cerca de 6 meses. Pelo menos foi o que me disseram lá, né? E o eletrolítico ele ia durar mais tempo, ia durar cerca de, acho que era 4, 5 anos, né? Ou seja, um tempo aí brutal. Aí você tinha que aferir o aterramento, já deixar pronto, aferir esse aterramento para ver se ele estava dentro da especificação. Por quê? Porque caso, aí você falaria lá para a empresa, né? Ó, o White Mart, pode vir aqui, montar tudo, tá tudo ok. Eles até que não olhavam nada, não, eles acreditavam em você. Só que se desse algum problema, vamos supor, queima uma placa aí de 10 mil reais, ou pior, né, da PT, né, da perda total, ou seja, você perder 186 mil reais, né, em equipamento fundamental aí, né? Eles iriam olhar, porque é o seguinte, o seguro, você, por exemplo, sei lá, bati o carro, aconteceu alguma coisa, né, no o patrimônio que eu estou segurando, você não liga lá, o seguradora deu ruim, deu PT, né?
vem aqui, né, me dá o seguro, né, que é um carro novo ou uma máquina nova. Não é assim. Existe um processo, né? Você liga, aí na hora que você desliga o telefone, né, não tem aqueles filmes lá que o cara sai das sombras, né? Hu, 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 hu. Ele aparece do nada, assim, na hora que você desliga o telefone, o técnico lá da White Martins, ele brota do chão para fazer o checklist se você fez tudo certo. Ou seja, se você colocou o sistema de aterramento, aí imagina ele chega lá, né, e ele chega de surpresa. Você avisa, ele aparece do nada. E vê que não tem aterramento, daí ele vê que não tem. Aí ele faz a aferição da resistência de terra, vê que a resistência de terra, né, tá, sei lá, é, 300 ohms, né? Ou seja, 300 vezes maior do que o, a resistência que ele tem que apresentar. Aí sabe o que que acontece? Você, a cláusula do seguro, você descumpriu, né? Então, você acaba de perder, né? Acaba de pagar um seguro caríssimo, né? Que é todo ano você faz, e você acaba de perder o equipamento por negligência, né? Eu posso até qualificar, né? Esqueci, né, de eu me apresentar, né? Eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, né? Então, você poderia até incorrer em negligência. Por quê? O que que seria na segurança do trabalho, né? O conceito de negligência é você, por exemplo, tem a imprudência e a negligência, né? A imprudência é, embora você saiba o que que não se deve fazer, né? Vamos supor, no ambiente de trabalho ou no trânsito, né? Você pega e, né, como se diz, e taca o louco aí e fura um sinal, vareta um sinal, né? Já a negligência, você, né, por exemplo, né, você está vendo que um funcionário está sem capacete de segurança, está sem um calçado segurança para classe, para um CA, né, com classe de tensão para eletricista, né? Aí, por exemplo, você dá um calçado que ele tem os bicos a proteção, né, contra queda de materiais, né? Que ele tem a biqueira de metal, né? Para eletricidade de metal, isso não combina. Então tem que ser um calçado de segurança, né? Por exemplo, o pessoal lá da Ambev, os eletricistas, né? O pessoal lá da refrigeração também, né? Que fazem manutenção elétrica lá nos equipamentos, eles utilizam calçado para eletricista, com CA de eletricista, porém, ele tem que ter a proteção suplementar para quedas, né, de objetos, né? Por exemplo, você está ali com um bloco ali, uma fonte ali pesada, e vamos supor que você deixa cair no chão e ela bate no seu pé. Então ela tem que ter uma biqueira, e no caso essa biqueira lá, essa ponta lá no calçado, ela é isolante, né? É um plástico isolante. Tem até aí na internet, não sei se já deram uma olhada aí. Tem umas aí que é nível militar, que ela não é metálica, né? E ela consegue assim suportar altos impactos, né? Ou seja, o seu dedo, né, a sua unha lá, né, não vai ser, não, você não vai sofrer esmagamento, você não vai sofrer corte, né? Então, quando eu tenho um risco, né, de periculosidade, que é a eletricidade, e eu tenho um risco, né, aí eu já enquadraria, né, numa insalubridade, vamos dizer assim, né, um risco físico, né, de sofrer aí, né, uma lesão, né, uma pancada, um abarroamento, né, de algum equipamento aí você tem que, né, utilizar esse equipamento, né, quando você faz a instalação, quando você faz a manutenção. Beleza, vamos voltar lá pro... Agora, o que que eu vou fazer, pessoal? Vou fazer um tour pelas atividades, né? Aí, geralmente, só para vocês ficarem cientes, toda turma que eu assumo, né? Aí, no caso, eu assumi vocês aqui na 14ª, que são 6 UCs, o módulo específico 3 aqui. Aí eu já
já separei as pastinhas aqui, né? Aí, e ele pediu, né? Ele pediu para dar um recado para vocês que se tiver alguém que ainda não enviou, por exemplo, está faltando alguma atividade de eficiência energética, alguma de gestão da manutenção, alguma de instalação do CEP, né? E, obviamente, né, a de manutenção ainda não enviou, ele pediu para vocês enviarem, daí eu estou levantando aqui, embora ele deixou os acessos aqui, né? Então eu tenho acesso à eficiência, à gestão, ou seja, todas as seis Cs desse módulo aqui específico. Aí ele pediu para quem não enviou, enviar, né? Para quem ainda não, porque aí eu vou fazer a correção, né? Vou dar um descontinho, né? Mas ainda eu vou fazer essa correção. Ele elogiou muito essa turma, né? Aí falou assim, mas fala que se alguém não entregou, porque diz que essa turma aqui é muito boa, né? Hoje tivemos uma reunião quinzenal lá com a Lúcia, né? Aí do Roberto Mangi. Ela elogiou bastante vocês, viu, pessoal? Estão de parabéns aqui. Eu dei uma olhada aqui, né? Vocês estão entregando as atividades aí, né? De forma excelente, né? Falou que vocês têm bastante dúvidas e eu realmente ouvi, né? Teve um aluno que já fez uma dúvida e fez uma pergunta aí sobre projeto, né? Eu até posso, e tem a ver com manutenção, né? Até posso dar uma explicação nela daqui a pouco aqui, né? Aí geralmente eu faço essa pastinha, né? Mas como eu não era o professor de vocês, né? Eu nem coloquei aqui de atividades e tal, mas eu vou fazer a correção das atividades anteriores, né? Desde a UC de eficiência aqui, né? Até as atuais aqui para que essa turma aqui, como se diz, feche o curso aqui de eletrotécnico com chave de ouro. Aí geralmente eu faço isso. Aí o que que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer o que eu chamo de recordar é viver. Eu vou até aqui pegar deixa eu ver se o laudo, e desse laudo aqui eu vou falar daqui a pouco. Mas eu vou até aproveitar que a primeira tarefa, se não me falha a memória, deixa eu até pegar aqui, deixa eu ir lá em situação de aprendizagem. Só tem uma SAP. É só a SAP 1 aqui. Descritivo da SAP de manutenção. Ok. Vou fechar essas outras aqui, pessoal, que era da outra turma que eu estava ministrando aula aqui. Se não me falha a memória, atividade um, né, é você fazer o memorial descritivo, fazendo a descrição, né, das instalações elétricas da sua residência, né? Então, eu vou fazer um review aqui das três atividades. Beleza, eu até já deixei aqui já na agulha, que 1 hora passa voando, né, pessoal? Atividade um, isso, análise. Aqui, ó, essa no, eu diria que eu fiz aqui uma análise bem sucinta aqui, pessoal. Não quer dizer que vocês têm que fazer do mesmo jeito, porque assim, a instalação elétrica da sua casa pode estar perfeita, né? Chuveiro pode estar perfeito, né? Eu peguei essa daqui como exemplo, aproveitei de um cliente, né? E esse relatório aqui, ele é mais conhecido não só na área da elétrica, como na área da eletrotécnica, como um parecer técnico, pode ser classificado como laudo, dependendo aí do nível da complexidade, né? Mas você pode muito bem fazer um parecer técnico, fazer um laudo sobre uma determinada instalação. Aí por isso que eu coloquei aqui, ó, o presente memorial tem por objetivo especificar as características construtivas do ramal de entrada urbano, né? Ou seja, de uma cidade em baixa tensão, ramal aéreo com carga. Eu chutei aqui, viu? Então, esse é um modelo que eu fiz aqui para vocês terem, quem ainda não fez, ter uma ideia, né? Aí, com carga de 11,2 quilowatts, ou seja, 11.200 watts de potência, né? Uma medição de trifásica, categoria M3, né? Inclusive,
tem a ver com uma das perguntas aí, uma das dúvidas que eu tirei de um aluno aí, que eu acredito que seja interessante para vocês, né? Aí, normas aplicáveis, eu coloquei a clássica, né? NBR 5410, né? é, Instalações elétricas para baixa tensão, né? Ou seja, é a Bíblia do eletricista predial, do eletricista industrial, é a Bíblia do eletrotécnico e do engenheiro eletricista, né? No que tange a instalações elétricas de baixa tensão. A NR10, né, que é o que? A norma regulamentadora do trabalho aí, né, do Ministério do hoje, né, voltou a ser Ministério do Trabalho e Emprego, né, e eu coloquei a norma técnica, né? Antigamente a gente utilizava a NT04, que era a norma antiga, né, da CELG, e depois ela ainda continuou com esse número, viu? Com esse mesmo acrônimo, até o pessoal aqui chamava de NTC, né? Norma Técnica CELG, né? Não chamava de NTD, na Norma Técnica de Distribuição, justamente para dar aquela personalizada, né? Então, lembrando que essa norma técnica de distribuição, né, de qualquer concessionária, ela é Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, cópia de uma norma internacional. Daí o governo compra ela. Aí, por exemplo, ele comprou uma norma lá, uma IEC, alguma coisa, né? Comprou uma norma internacional com outra nomenclatura e tal, né? E, e aí ele vende para o Brasil, traduz para o português, né? E daí o que o Brasil, vamos chamar de, né, ABNT, a nossa Associação, né, Brasileira de Normas Técnicas, né? Eu antigamente achava que era um laboratório imenso, que a gente fazia testes aqui no Brasil, mas não é esse o caso, né? O Inmetro faz isso, né, um dos laboratórios, mas não existe um laboratório nacional igual eu imaginava antigamente, né? Então essas normas, elas vêm lá do I3E, depois a gente fala até melhor sobre, né, essa organização aí, não governamental, né? Daí ela é sitiada lá nos Estados Unidos, né? Você vende a norma, né? Geralmente ela tá em inglês, né? Vende ela para o Brasil, por exemplo, o Brasil traduz, né? Aí traduz para o português, cria um nome, né? E o número, escolheram a NBR 5410, né? E daí ela virou a norma brasileira, no caso aqui, valendo para o Brasil, 5410, né? Então, essa norma, a 5410, por exemplo, a 14039, que são para circuitos de média tensão, dependendo se for um projeto industrial, né? Você utiliza ela e a concessionária, o que que ela faz? Ela pega partes da 5410, parte da 5444, que fala sobre simbologia de projetos, né? Ela vai fazendo esse espécie de recorte, né, de retalhos aí, e aí junta e vira uma norma que é chamada norma técnica de distribuição, né? Aí no caso eu dei o exemplo aqui, ó, a NT 001 da Equatorial Goiás, né? Que fala sobre fornecimento de energia elétrica em baixa tensão. Eu até aqui especifiquei a página, né? Deixei ela aqui especificada aí, ela até me ajudou na hora de responder a dúvida do aluno, né? Página 33, ó, tabela de 104, né? De 104 páginas, tabela 1, dimensionamento do ramal de ligação e entrada das instalações em esse 220/380, sempre é assim, ó. Vem sempre primeiro a tensão monofásica, no nosso caso aqui, Goiás, né? É tensão monofásica 220, e depois aparece a tensão bifásica, viu? Não é a trifásica, não. A trifásica eu tenho que pegar a tensão de linha, né? Que é a tensão entre duas fases, e multiplicar por raiz quadrada de 3. Foi até isso que eu expliquei também, né? Na dúvida aí que um colega de vocês estava tendo. Beleza. Você pode utilizar esse modelo aqui, ó, descrição das instalações elétricas. Aí eu expliquei que a instalação monofásica, categoria M3, né? Quanto M, eu estou fazendo alusão a ela ser monofásica, e o 3 é a quantidade de carga. Ou seja, vamos supor que existe uma M4, né? Então ela continuaria sendo monofásica, né? Ou seja, toda instalação tem a tensão monofásica e ela tem uma carga. Aí, por exemplo, ela estaria num range acima desse range aqui, ó, de quem tem instalado de 8.000 watts até 12.000 watts é considerado M3.
Aí vamos supor que o M4 geralmente é 12,1 quilowatts até 15. Estou chutando aqui, viu? Não sei nem se é essa categoria aí. Então, essa é a descrição sucinta que você poderia fazer na instalação elétrica da sua residência, né? Aí, não conformidades. Aí, vamos supor que sua casa não tem não conformidade, tranquilo, você coloca lá. Não encontrei não conformidades na residência desse cliente, né? E aí, você coloca lá no item não conformidades. Aí, você encontrou uma não conformidade, igual isso daqui, ó, é um absurdo, né? Isso aqui eu encontrei na casa de um cliente aí, né? Não vou falar quem que é esse cliente. Mas enfim, pensa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? É, esse chuveiro desse suposto cliente aí, né? Ele tem, ó, para começar tá errado aqui, ó. Ele tem uma tomada, né? Ele está utilizando tomadas. Essa aqui é uma de 20 amperes, viu, pessoal? É uma tomada com onde tem o macho, né? A parte do macho e fêmea ligado aqui, né? Na instalação elétrica dessa residência aqui, ó. Por isso que tá tudo preto, né? Na verdade, segundo a NBR 5410 aí, né? E outros manuais, né? Você tem que ser aquele conector Sindel. Vocês sabem o que que é um conector Sindel, pessoal? É isso aqui, ó. Sim, conheço. Que é Sindel mesmo. Eu lembro porque é aquela personagem lá do Mortal Kombat, né? Sindel wins, flawless victory. Aqui, ó, esse tipo de conector, só que para área molhada é esse conector aqui, ó, de porcelana. Inclusive, pessoal, né, como se diz, o que está bombando aí, né, para os eletricistas prediais, industriais, é esse conector aqui chamado Vago, né? Ele é excelente. Aí tem até o Vago para área molhada aí, até para área de alagamento, né? Ele é perfeito. Então, segundo a NBR 5410, você coloca um conector tipo Sindel, né? Blindado. Você pode até colocar esse daqui, desde que ele seja para área molhada, né? Então, você vai fazer literalmente, o que é o conector Sindel? Você vai fazer literalmente a conexão do cabo direto, né, do cabo desencapado que vem do circuito lá do chuveiro, né? Já que ela é uma tomada de uso geral ou específico, desculpa, né? E aí você vai fazer a emenda, né, com conector Sindel direto, né? Geralmente o chuveiro ele é monofásico, né, onde a gente tem a tensão 220, e ele geralmente você pode ligar ele no bifásico, né? Se ele for projetado para 220, né, onde a instalação é 127 volts, né, o famoso 110 volts lá, né? Então, aí eu coloquei a não conformidade, ó, instalação foi encontrada uma tomada tipo macho e fêmea de 20 amperes, porém o chuveiro instalado é de 4.600, ó, é uma instalação monofásica, dá uma corrente de 20,9 amperes, ou seja, quase 21 amperes, né? Segundo a NBS 5410, o disjuntor deve ter 5 amperes a mais, está lá na 5410 que é o disjuntor desse circuito, visto que ele é um ponto de força TUI, né? Ponto de força específico, e está em um disjuntor de 20. O ideal é instalar pelo menos um disjuntor de 25. Beleza. O disjuntor de 25 estava faltando aqui, né? E antigamente, lá em 1900 e Guaraná de rolha, lá na minha época, pessoal, só existia aquele, acho que era até Lorenz, não, era Corona, né? Hoje em dia é perigoso, né? Você banido aqui da internet, tá gritando Corona, né? Corona é só aquela cerveja lá. Então, existia o Corona, ele foi até comprar, a Lorenzetti também, né? Foi comprado pela Hydra, se não me falha a memória. Ele era de 4.400 watts, né? Se você dividir pela tensão monofásica aí 220, né, vai dar 20 amperes. Nunca um projetista elétrico que se preze, que segue a NBR 5410, deve colocar um circuito de proteção, né, ou um dispositivo tipo disjuntor, né, com a corrente exatamente igual à corrente, né? Porque você tem três temperaturas, né?
a temperatura sem temperatura, que é desligado, né? Essa daqui é o morno, geralmente é a metade da potência, né? Então, se a potência total é 4.400, ele daria é, 2.200, né? Então, e aqui é a temperatura mais quente, né? Ou seja, minha mãe chamava de pelar-frango, né? Não sei se a mãe de vocês, né, ou algum parente faz essa alusão aí, né? Então, daria os 4.400 aqui. E nunca um projetista deve dimensionar, né, uma tomada, um ponto de força, né, ou né, um disjuntor no gargalo, ou seja, a corrente é exatamente igual à corrente máxima. Na hora que você clica aqui e liga o chuveiro, se ele for de 20 amperes, né, o disjuntor, ele até funciona um pouco, viu? Porque ele tem um limite ali, né, de proteção, mas o ipsis literis, né, ele vai o quê? Vai desarmar, né? Ele vai desarmar na hora, né? Então, o ideal é você colocar de 3 a 5 amperes a mais. Se a corrente total deu 20 amperes, você coloca 25. Se ela deu 30, coloca 35. E assim por diante, né? Segundo os ditames da 5410, né? Melhorias, a melhoria que eu coloquei aqui, ó, trocar o disjuntor de 20 para um de 25. Isso eu coloquei assim bem superficial para vocês entenderem, né, o que seria um parecer técnico, né, um relatório técnico. Tem vários exercícios aqui, né, nesse curso aqui de eletrotécnico, que é a situação de aprendizagem, né, que ela pede para você fazer um relatório, para você fazer um parecer, né? Até esse relatório, ele é importante não só para a empresa, para ver que serviço que você está prestando em nome da empresa, e também para o cliente saber o que que ele está pagando, né? Se você tem aquela sensação, né? Às vezes, por exemplo, estraga o carro, né? Se dia o câmbio do meu carro estragou, vocês precisam ver. Eu não vou nem falar o preço aqui que deu, né? Mas só que o que que a oficina fez? Ela me listou tudo que estava desgastado, né? Correia dentada já estava indo para o saco, aquele volante do lado da transmissão já estava já bem gasto, o cabo também, o cabo já teria que trocar, ou seja, ele faz um relatório, literalmente, eles me entregaram um relatório do orçamento, obviamente, né? Do que estava desgastado, do que estava, né, precisando ser feita a manutenção, me passaram o orçamento, se eu ia querer ou não, obviamente eu ia querer, né? Então, eu fui o quê? Eu fui bem orientado, né? Então, o relatório ele serve isso para você orientar, no caso, nesse formato aqui de memorial descritivo, é uma descrição sucinta da instalação elétrica, por isso que eu coloquei, né, que é uma entrada aérea, né, tipo M3, né, o disjuntor de 63 amperes e tal, para o cliente é a sua empresa, né, entender, né, a sua empresa ver que você realmente está fazendo o serviço em que você se propôs dentro aí do seu cargo, né, e o seu cliente saber o que que foi feito, porque o seu cliente, né, ele não é técnico, né, ele não é eletrotécnico, não é eletricista, né, e, né, não é engenheiro, ou seja, ele precisa o quê? Do parecer seu para justificar, ó, por que que tá gastando? Ah, quanto tempo que eu, por exemplo, lá do meu carro eu pulei dessa altura, porque tinha muita coisa lá danificada, né, com tempo de uso e tal, né? Só que eu já fazia os quê? Mais de 6 anos que não dava manutenção, né? Aí eu tava pedindo, né, pro o preço ser muito alto, né? Então, obviamente, né? Quanto tempo que é essa instalação elétrica aqui, né? Olhando a instalação, você já tem uma ideia. Ah, não, desde 1970, essa instalação elétrica ela é tão boa que ela está funcionando, ainda com disjuntor NEMA, né? Aquele disjuntor preto, terrível, né? É, cabos, não é nem cabo, né? Fio rígido. Então aí você fala, olha, já, como se já prescreveu, né? Já prescreveu, já essa instalação elétrica aqui já o CPF dela já está sendo cancelado há muito tempo, né? Então você tem que explicar para o seu cliente, né, e também para a sua empresa, né, no formato de memorial descritivo. Formato de memorial descritivo é mais para concessionária de energia,
quando você, né, apresenta o projeto, a prancha de projeto, né, que é o projeto elétrico, o memorial descritivo, a RT de projeto, no caso, se você estiver dando instalação ou dando manutenção, né, RT de instalação elétrica, aí é bom você colocar o nível de tensão, se é na baixa tensão, se é na média tensão e por aí vai, né? Então você tem que especificar tudo. Aí eu coloquei considerações finais aqui, né? Né? O autor do projeto não se responsável. Ah, isso aqui, ó, é muito bom você colocar aqui, ó. Aí você coloca o eletrotécnico, né? É bom até no caso aqui vai estar a sua especificação, né? Ó, olha aqui, ó. Isso vai te livrar de muita dor de cabeça, não só você como profissional, mas a empresa que você trabalha, né? O escritório que você presta serviço, ó. O engenheiro autor do projeto não se responsabiliza por qualquer danos que possam vir a acontecer pelo mau uso das instalações elétricas, bem como por pessoas não capacitadas para a função. O famoso Zé Pica Fio, né? Cidadão aí que mete o louco, né? Ele raluca, né? E faz qualquer coisa lá na instalação. Só para vocês terem uma ideia, um primo meu aí, que não é eletricista, ele chegou para mim e perguntou, não é para rir não, viu? Ele falou, Pableira, o negócio é o seguinte, eu quero economizar energia lá em casa. Eu falei, pois bem, me fala o que que você quer economizar lá na sua casa. E não, eu tive uma ideia aí, é, eu tô achando, Pableira, que eu vou diminuir a bitola dos condutores, né? Vou diminuir a bitola e aí eu vou economizar energia, né? Bitola menor, menos corrente elétrica, eu só escutando, né? E eu, né? Como se diz, o eletricista, o engenheiro original, né? O Senin, né? O Senin dos eletrotécnicos, dos engenheiros, estava aqui se revirando no túmulo, né? Aí, então eu vou diminuir a bitola, Pableira, e aí vai dar tudo certo, né? Menos corrente elétrica passando no cabo, então menos energia eu estou consumindo. Falei, ó, deleta essa ideia. Você diminuindo a bitola, lembra lá que o professor Ângelo falou, né? Um projeto elétrico, ele é pautado no superdimensionamento. O que que é isso, professor? Você tem um equipamento, né? A instalação aqui, ó. A instalação é M3, né? Suporta até 12.000 watts, né? Então, vamos aqui na nossa calculadora aqui. 13.000. Ó, 12.000, desculpa. Já que ela é monofásica, né? Então você vai dividir pela tensão monofásica da onde você está fazendo o projeto. Se for aqui em Goiás, né? O monofásico daqui é 220. Se for em São Paulo, lá é Paulínia, se eu não me engano, porque eu tô lembrando, o único lugar que eu tô lembrando aqui de cabeça que é 127 volts, né? Aí você vai dividir pela tensão monofásica ou trifásica da região. No caso nosso, o monofásico aqui de Goiás é 220. Aí beleza, isso aqui, ó, 12, 12.000 watts, beleza, 12.000, é, dividido por 220 volts, igual a 54,54 amperes. Então, quer dizer que se essa instalação categoria M3 tiver a plena carga, ou seja, os 12.000 watts, né, de potência aqui instalado, vai brotar, ou seja, vai aparecer uma corrente elétrica máxima de 54,54 amperes. Aí o que que a Equatorial recomendou lá na tabela dela, ó, recomendou que você utilize um disjuntor de 63 amperes. Uai, professor, ué, mas não tinha que ser um de 54,54? Lembra que eu falei? Você tem que ter pelo menos, né, 5 amperes a mais, que quer dizer que você vai ter o quê? Uma potência a mais. Isso quer dizer que vamos dizer, a arquitetura de você gerar um projeto elétrico é você superdimensionar ele. Você saber qual que é a potência dele, ou seja, a potência geral, a tensão alimentada, né? Você utilizando aquela fórmula lá da a lei das potências, né?
a corrente, se você isolar a corrente elétrica, vai ficar potência dividido pela tensão. No caso nosso aqui, a tensão é monofásica, né? Então você tem a corrente máxima. Aí, segundo a NBR 5410, a corrente máxima é 54,4. Então eu teria que somar aqui, ó, mais 5, né? Aí deu 59,54, ou seja, a corrente máxima dessa instalação a plena carga, né, os 12.000 watts aqui, daria uma corrente de 54 amperes, né? E o circuito de proteção, ou seja, o disjuntor, ele tem que ser de pelo menos 59,54. Daí a concessionária, né, local resolveu colocar a especificação. Ela poderia ter colocado 60? Poderia. Poderia ter especificado 61? Poderia. Ou seja, acima de 59, ela está dentro ela não está ferindo a NBR 5410, né? Isso que é você pautar um projeto, ou seja, pautar o trabalho, né, que é o projeto elétrico, no superdimensionamento. Então, todo projeto elétrico ele deve ser ele é superdimensionado por isso. Por exemplo, ele é superdimensionado porque o disjuntor ele vai proteger o circuito. O cabeamento, por exemplo, a capacidade de carga para uma instalação dessa, com certeza ela vai suportar uma corrente maior do que essa corrente de 54 aqui. Ela tem que suportar mais do que o 54 e, consequentemente, o cabo, né, não só o cabo, mas o disjuntor, ele tem que suportar acima. Então, todo o projeto elétrico, ele é baseado no superdimensionamento. Você dimensiona a corrente exata dele, depois você adiciona o quê? 5 amperes a mais, que se você fizer a conta aqui novamente, né? Por exemplo, vamos pegar isso aqui, ó, vezes, né, o 59,54, né, que é o 5 a mais. Se a gente pegar na fórmula, potência é igual a tensão vezes a corrente elétrica. A gente já colocou a corrente de 59, né? Vamos pôr a tensão de 220 volts aqui, ó. O circuito aqui, ó, o disjuntor, ele protege o circuito numa tensão, né, numa potência superior a, até 13.100 watts de potência. Esse que é o superdimensionamento. Eu adicionar 5 amperes a mais na capacidade de corrente do disjuntor significa que esse disjuntor vai suportar a carga de 13.100 watts. Beleza? Então, esse texto é bom vocês anotarem aqui, ó, você já começa a se eximir aqui, ó, o engenheiro do projeto ou o eletrotécnico, né, autor desse projeto, não se responsabiliza por quaisquer danos que possam vir a acontecer pelo mau uso das instalações elétricas, né? Tem alguns vícios aí, né, que o pessoal faz, né? Tem uns eletricistas aí, né, que se dizem eletricista, por exemplo, você instalou o DR, né, ou levanta a mão aí quem já aconteceu isso. Você instala o DR, você faz o projeto, né? Aí vamos supor que você é o RT de projeto ou o RT de execução, ou seja, você é responsável pelo projeto e pela execução. Aí, quando você vai entregar a obra, no último dia você faz um tour, né? Você faz um tour pela instalação elétrica e você compara o projeto que você fez com o que está instalado lá no quadro de distribuição. Você vê se os cabos estão corretos, igual você especificou no projeto, já que você é o responsável pela execução do mesmo, né? Porque se der qualquer coisa errada, o que que vai acontecer? Você não é o responsável técnico, você vai ser responsável, né? Né, e dependendo aí se o cliente, né, ou até a empresa, né, qual você trabalha, ela for lá no CREA, né, no caso do engenheiro, ou for lá no conselho, né, no conselho regional aqui, né, de Goiás, né, ela pode fazer uma reclamação, falar, olha, o técnico fulano de tal, né, ele, né, eu acho que ele não é aluno do Senai, não. Acho que ele não fez esse curso de direito, não. Ele passou colando, né? Ah, não, o que quer dizer isso, né? Aí você vai falar, ah, fiz uma instalação assim. Aí a primeira coisa que o CFT ou que o CREA vai pedir, cadê a RT de projeto dele? Beleza, né? Tem o RT de projeto? Tem. Aí que o CFT e o CREA vai te explicar, olha, como ele é o responsável técnico pelo projeto, o que está instalado lá, se o eletricista que você contratou não instalou,
problema é do eletricista. O projetista não tem nada a ver com isso. Agora, se aí não, ele tem a RT lá de projeto e execução. Ah, beleza, execução, esse técnico ou esse engenheiro, ele é responsável. Daí ele vai fazer uma análise, ele vai ver se realmente, né, houve negligência, houve imprudência, né, ou, né, da parte aí do profissional e vai fazer as sanções legais cabíveis, né, de punição para esse, multa, né, ou até a perda aí né, da sua habilitação técnica, né? Porque você, por exemplo, você vai fazer o curso aqui, né, aqui no Senai, você formou, você vai pegar o seu diploma lá de eletrotécnico, seu certificado de eletrotécnico. Depois que você pega o seu certificado, você vai no seu conselho de classe, no caso aqui o CRT, né, o Conselho Regional aí dos Técnicos, e vai fazer o seu registro, né, a sua habilitação técnica. Só depois que você pegou o seu certificado, provou para o CREA ou para o CRT que você é um profissional, né, qualificado, esse é o termo que a gente usa, né? Qualificado quer dizer que você fez o curso para aquela área, no caso, o eletrotécnico. Aí, lembra que esses termos estão lá na NR10, né? Aí o habilitado quer dizer que você é qualificado, ou seja, você tem o curso de eletrotécnico e você tem a habilitação técnica, né? Que é frente ao seu conselho de classe, no caso aí o CRT, né? Conselho Regional dos Técnicos aí da sua região, né? Aí, para aí, toda e qualquer alteração referente a esse projeto, né? Se você é responsável pela execução, você coloca também execução, né? Somente poderá ser feita mediante a aprovação do autor do projeto, né? Então é o que vai acontecer. Aí, vamos supor que, né, você supostamente foi contratado, o cara lá e fala que, né, que você que te contratou e tal, aí ele vai perguntar, e aí? Cadê a RT de execução? Cadê a RT de projeto? Né? Aí vamos supor que ocorreram vícios, né, erros aí quanto à execução. Aí você vai falar, não, não tem essa tal de RT de execução, não. Então o que que o CREA ou o CRT vai fazer? Vai falar, ó, infelizmente eu não posso te ajudar, não, porque se você não tem, é igual o médico ele não faz aquela receita, né, de algum remédio, um medicamento para você, o engenheiro, o eletrotécnico é do mesmo jeito. A anotação de responsabilidade técnica, o registro de responsabilidade técnica, é a prova cabal, né, de que você é, deu uma, vamos dizer assim, uma consultoria, né, esse é o termo técnico, né, uma consultoria dentro do projeto ou de manutenção, tem vários itens que você pode responder tecnicamente por eles, né? Aí você vai falar, ó, foi uma manutenção, né, do tipo programada que eu oferecia para a Heinz, por exemplo, né? Ah, o RT de manutenção preditiva e por aí vai, né? Então, ou você é o RT, né? Você é o responsável técnico daquela empresa, ou seja, todo e qualquer projeto, execução. Aí vamos supor que você seja engenheiro de segurança do trabalho, ou, né, ou até engenheiro eletricista, né? Dentro ali da sua área, você também vai poder fazer os treinamentos, né? É bienal, né? De 2 em 2 anos tem que ter a reciclagem do NR10, tem que ter a reciclagem do CEP e por aí vai, né? Olha, qualquer alteração em relação ao projeto e ou emprego de material inexistente na praça só será permitida após consulta à autora do projeto sobre pena de possíveis danos a instalações e, portanto, nenhuma responsabilidade por parte dele. Inclusive, tem memorial descritivo, esse que vocês estão vendo aqui, que você especifica, né, até o a marca ali, né, ou uma especificação genérica, né, dependendo aí da empresa, vamos supor, a empresa é pública aí, você tem que especificar pelo menos é, três marcas, né, de um cabeamento aí, por exemplo, para você garantir ampla concorrência, né, porque eu poderia estar sendo o quê? Tá manipulando o mercado, né? Ah, não, tem que ser um disjuntor Siemens, né? Um disjuntor Siemens aí vamos supor, né? Tem disjuntores que você tem, né? Por exemplo,
5 amperes, 10, 15, outros, por exemplo, 6, é, 11, 16, ou seja, aí eu coloco o valor exato daquele disjuntor para eu estar fazendo uma espécie de venda casada velada, né? E isso incorre em crime, né? Em crimes perante aí a legislação aí de licitação, né? Os processos licitatórios, se não me falha a memória, é o 8, lei 8.666, se não me falha a memória, né? Então, aí vamos supor, isso aqui é de uma residência, né? Mas se for para um órgão público aí, por exemplo, você pode incorrer aí nesses crimes, então você tem que observar tudo. Por isso que eu coloquei aqui, ó, qualquer alteração em relação ao projeto ou emprego de material inexistente na praça só será permitida após a consulta da autora do projeto. Às vezes a consulta do memorial descritivo em que está falando, olha, tem que ter pelo menos, né, ou de 3 marcas aqui. Aí vamos supor que se você pegou uma marca bastante inferior, por exemplo, eu pedi cabos da Prismia, né, que é o antigo Pirelli aí você pegou e comprou um Xing Ling lá, um La Garantia Sordio, né, e aí com certeza a utilização desse La Garantia Sordio vai dar problema. Por exemplo, na época que ainda tinha a Celg, o pessoal utilizou, não tem aqueles cabos multiplexados, esse daqui, ó, cabos multiplex, isso, alumínio de baixa tensão. Tem esses cabos aqui, ó. Aí, basicamente, ó, esse aqui tá melhor explicitado aqui, ó. Ele basicamente tem aqueles coloridos, né? Você usa é o preto é a fase A, se não me falha a memória, o cinza e o vermelho. Aí tem alguns aqui, ó, que tem até uma marquinha aqui, né? Eu não lembro de cabeça. Aí, por exemplo, fase A uma marquinha, fase B é 2 marquinhas, por aí vai, né? Aí esse cabo multiplex aqui, ele serve para ramal aéreo, né, de entrada de cliente, né? Então, geralmente a fase A, B e C, ó, tá vendo que ele pode ser na forma de alumínio, né, que eles chamam de desalmado, né? Ou então alumínio com alma de aço. O que quer dizer isso? O alumínio, ó, ele é composto por 6 fios, tá vendo aqui, ó? Eu tenho 6 fios, eu não me lembro a milimetragem dele, né? São 6 fios de alumínio e um de aço aqui para ele conseguir, né, suportar trações mecânicas aí, né? Então você tem o cabo CA, né, o de alumínio com alma de aço, né? Esse aqui para baixa tensão multiplexado e você tem, né, o CA apenas, né, o cabo de alumínio. O cabo de alumínio com alma de aço ele é mais caro do CA, né, o desalmado aí que o pessoal chama. Então, e aí o neutro, ele é uma cordoária, né? Na verdade, a norma, ela nem chama ele de neutro, né? Chama ele de mensageiro, né? Mas na verdade é o neutro, viu? Então, o neutro, ele é nu, é um cabo nu, e as fases, obviamente, elas têm que ser cobertas, porque elas juntas aqui, multiplexada, por isso que chama multiplexada, né? As 3 fases estão embaralhadas junto com o neutro aí, né? Essa que é a ideia de multiplexação, né? Então, vocês têm que verificar. Aí, por exemplo, nessa obra lá, o que que aconteceu? Compraram um cabo desse daqui, ó, lá Garantia Sordio, né? Ou seja, a marca eu nem me lembro lá, né? Mas é até nem bom eu falar de marca aqui. Compraram esse lá Garantia Sordio e cerca, pasmem, viu? Ainda bem que vocês estão sentados aí na cadeira. Levou cerca de 2 semanas para o polímero dele aqui ressecar e rachar. E adivinha, entrou em curto-circuito, né? Hayden Wins, né? Flawless Victory, Fatality, né? Então, deu curto-circuito em 2 semanas que os eletricistas de rede fizeram a instalação nesse setor novo aí, que eu não vou falar qual que é o nome, né? Foi um setor novo aí, faz uns 5 anos, mas não, 5 não. Faz uns 7 anos, mais ou menos, um setor novo aí de Goiânia que aconteceu isso. Aí na época a Celg fez, né? Ela, para evitar nessas compras aqui desastrosas, a partir daquele momento, as próximas licitações, né? A empresa que pegasse, a terceirizada que pegasse esse serviço,
ela acordou que, por exemplo, vamos supor que para você prestar serviço aí para a Celg na época, né, seria cobrar, sei lá, R$ 400.000, né, por 2 anos, né, para você fazer essa prestação de serviço de instalação de infraestrutura de rede de distribuição, né, e manutenção, por exemplo. Você vai instalar cabos, você vai fazer, né, o pessoal chama de plantar, né, plantar os postes, né, os postes aí de 9 a 14 metros, né, considerando o engastamento, né, que é a valeta ali que você planta o poste. Então, a partir daquele momento, em vez de você dar o preço do serviço, né, aquela licitação pelos 2 anos, juntamente considerando o material, esquece. Você dá o preço só do serviço, né? Aí vamos supor que esses 400.000 é só o serviço de prestação, né? As faturas, né, que vão ser distribuídas, vão ser 24 faturas, né? Ou seja, 2 anos, né? 24 meses. E daí, esses 400.000 vão ser divididos nesses 24 meses para a empresa que ganhou licitação só pelo serviço. E aí, qualquer material, poste, é, cordoária de aterramento, haste de aterramento tipo cantoneira, qualquer insumo, a concessionária de energia ela vai fornecer a partir desse momento, né? Isso acontece até hoje, né? Então, depois desses, não foi só esse, né, episódio desastroso, mas outros episódios desastrosos aconteceram, beleza? Vocês têm alguma dúvida aí relacionada a essa primeira tarefa aqui? A gente passou um pouquinho do horário, pessoal, mas como eu não tenho aula agora nesse último horário aqui, vocês podem, se alguém tiver mais alguma dúvida relacionada às tarefas aí, vocês podem tirar. Sim, é só uma perguntinha. Sim, A atividade 2 é o preenchimento da ordem de serviço, né? Tem uma ordem de serviço para ser preenchida, é o que me parece. sim, se eu não me engano é da lavanderia e da... Pronto, a pergunta era essa mesmo, porque são dois eventos. Um é o sobreaquecimento do transformador e o outro é o problema na lavanderia. Para fazer duas ordens de serviço, então, ou na mesma faz as duas coisas. Não tem lógica, né? São duas. Ah, olha, eu geralmente, eu teve uma turma aí que eu pedi as duas. Hum. Mas aqui, ó, imagina, ó, só 4 aulas aqui, né? Eu vou até perguntar para o professor Ângelo, mas eu acredito que geralmente, aí, por exemplo, vamos supor que fosse no período aqui próximo das férias, né? Então a gente teria mais do que, geralmente, próximo das férias, a férias do meio do ano e as férias do final de ano, daria, vamos supor, que deu 4 aulas, né, para essa UC aqui, daria umas 8, teve UC aí que deu até 12 aulas, né? Aí, tendo 12 aulas, né, EAD, eu pediria não só essa ordem, né, o relatório da ordem de serviço de manutenção, não só lá do transformador, né, da subestação, como lá da lavanderia, lá do Eco Resort. Mas, assim, ele esse tanto de aula aqui, né, ou seja, um período muito curto, eu vou cobrar de vocês aqui só uma delas aqui, ou a do tráfego. O professor Ângelo falou das duas. Eu, sinceramente, não lembro na aula anterior. Eu não Então, assim, pude participar, Eu- não, nem sei se teve eu alguém. vou dar uma olhada aqui, mas pelo sim, pelo não, esse aqui é o modelo aqui que eu fiz, ó, como que Uhum. você, né, iria elaborar aqui essa ordem de serviço. Esse é o do transformador aqui, ó. Então você faz, deixa eu pegar aqui a OS, não, não é essa. Aí, se eu não me engano, a OS você consegue, deixa eu ver se ela está aqui no material aqui, atividade 2, né? Uhum. Só tá a folha de resposta. Ah, isso aqui é da atividade 3, né? Arquivos, atividade 2. Ah, não, tá aqui.
Ah, tem o arranjo aqui, né? Da subestação, a solicitação ASSS. Pois lá está, S- tem as duas solicitações do evento e de outro. sim, Mas fiquei em dúvida então se era para fazer duas é essa ordens de aqui serviço. mesmo, ó. Não, Hum, você pode fazer só uma delas aí. Você pode escolher ou a do trafo ou a lá da lavanderia aqui, ó. ok. Já a atividade 3 é que eu nem entendi o que era, fiquei completamente perdido. Ah, sim, atividade 3. Então, esse daqui é um modelo aqui, né? Não quer Uhum, dizer que você tem que fazer ipsis literis o que está aqui, né? Mas aqui, ó, por entendi. exemplo, o equipamento, eu me lembro que o transformador ele não estava parado. Eu lembro que ele fez até um alarme aqui, né? Isso mesmo, ó, um alarme de status aí que estava tendo algum problema, que foi problema de aquecimento. Se não me falha a memória, eu lembro que tinham objetos, né, obstruindo aqui, ó, tá até aqui, ó, cadeiras, escadas e etc aqui, né? Tava bastante sujo, inclusive não tem aquele tapete que fica em frente ao transformador ali, o tapete isolante, né? Se ele Uhum, tiver empoeirado, esquece. Você tem que periodicamente limpar ele com detergente neutro, né? Utilizar detergente neutro, fazer a limpeza dele, né, com a detergente neutro, água corrente. Você pode utilizar uma bucha, não precisa utilizar aquelas escovas de lavar roupa, né, que aí você vai até danificar aí a integridade aí do lençol isolante, né? Pessoal que trabalha com linha viva, que vai ser a nossa próxima UC, né, que é a manutenção e operação do sistema elétrico de potência. Eles utilizam cobertura semelhante àquelas lá, só que elas têm uma coloração diferente, aquele laranja cheguei, né? Justamente uhum, para você perceber, né? Para o pessoal, né? Não só você técnico, né? Mas o, as pessoas inadvertidas, né? O BA1, né? A gente vai ver esses códigos, né? Na próxima aula aí. certo. Ok? Aí tem aqui a descrição. Basicamente, é uma manutenção preventiva, né? Para você prever para você, geralmente, para você evitar que o transformador pare, né? Porque ele dê um alarme ali de segurança ali, ou seja, mostrando que o sistema ali de arrefecimento ele está comprometido, né? Então, você já prevendo, né? Olha, corretiva não planejada, ou seja, aconteceu, né? Aconteceu ali de dar um silvo, né, um sinal ali, e aí você foi fazer, né, a análise, né, até se eu não me engano, quem que é seu supervisor lá, acho que é o Danilo, né? Não sei se é o Danilo ou se é o técnico lá, né? Eu teria que ler para lembrar aqui de cabeça. Mas geralmente é isso. Aí você pega, não, é isso mesmo. O técnico é o Henrique, né? Você está simulando, representando aqui o Henrique, e o chefe lá do departamento lá que fez a solicitação de serviço de manutenção é o Danilo Santana. Basicamente, eu faço essa orientação aqui. Agora o 3, deixa eu ver se tem aqui. Não, não tem. O que que eu vou fazer aqui? A monitora de vocês é a Laura. Eu vou pedir para ela aqui colocar. Ó, em cima do rótulo, até amanhã essa aula de hoje vai estar disponível, né? Vamos lá para a atividade 3 aqui, ó. Dá para você encontrar ele aqui, ó, o documento que falta para você utilizar ele como base para você elaborar o. Deixa eu até fechar ele aqui, ó. O exercício 3 é você elaborar esse plano de manutenção, né? Ou um plano mínimo de manutenção elétrica, né? Do hotel aí, aí o que que compõe aí no hotel a parte elétrica? Aí você tem a subestação, se eu não me engano, acho que é transformador um e 2, né? Eu não me lembro a potência deles, né? Então, esse PMM, né, esse plano de manutenção preventiva, ou esse plano mínimo de manutenção, né, ele está previsto pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Você pode até procurar esse plano aqui, ó, na internet aqui. Você pode até digitar aqui, ó, plano mínimo de manutenção.
é provável que você encontre ele aqui, o arquivo, ok, ó, tá aqui, ó, anexo 1 ao ponto .gov, né? Se for, ó, no caso aqui ele nem pediu, dependendo aí, às vezes o pessoal, o Google aqui, ele pede até o link para você entrar com o ponto .gov, né? Quando você vai fazer aí a declaração aí do imposto de renda aí, por exemplo, né? Você tem aquela conta lá, né, do ponto .gov, aí você tem que fazer o cadastro e alguns documentos aí, né, do governo, ele requer esse login, por exemplo, normas técnicas, normas regulamentadoras aí do trabalho, dependendo aí, você tem que fazer esse login. Mas nesse caso aqui da ANEEL não foi preciso, viu? Você faz essa pesquisa aqui, ó, você tem acesso ao, né, ao denominado aí plano mínimo de manutenção. Aí o que que eu fiz aqui, ó, o plano mínimo de manutenção, você vai ver aqui, ó, que ele tem, ó, esses pilares aqui, ó. Ó, manutenção preditiva, né? Ó, os três pilares aqui, ó. Inspeção visual. Lá na NBR 5410, se eu não me engano, acho que é no item 7, você tem o item que fala sobre tipos de manutenção, né? E lá está listado que você tem a inspeção, dois tipos de inspeções, né? Numa instalação elétrica. Uma inspeção visual, ou seja, se você vai visualizar ali, ver alguns vícios, né? Que são, como se diz, visíveis, né? E outros vícios que não são visíveis. Aí é um tipo de inspeção que, em vez de ser visual, é uma inspeção por ensaio. Aí, como assim, professor? Eu vou ensaiar na banda? O que que é isso aí? Você vai utilizar um equipamento para evidenciar um vício na instalação elétrica. Por exemplo, você tem sobrecarga. Vamos supor que, ó, isso aqui é um termovisor. Aí aqui, ó, está vendo que tem um disjuntor trifásico aqui, né, de um quadro de distribuição. E ele aqui está mostrando que está tendo uma sobretemperatura. Deixa eu pegar uma outra foto mais evidente aqui, ó. Por exemplo, inspeção visual, isso aqui está na cara, né, que houve um problema aqui, né? Houve um curto-circuito ou uma sobrecarga aí, dependendo. Ah, isso aqui está melhor aqui, ó. Esse modelo aqui da Fluke, está vendo que ele está visualizando aqui, né? Só que esse tipo de inspeção é uma inspeção por ensaio. Você está utilizando o equipamento para evidenciar um problema, né, uma sobrecarga ou um curto-circuito nessa instalação. Aí está demonstrando que esse circuito aqui, ó, ele está com uma sobrecarga aí de corrente. Às vezes ela não é notável porque ele está dentro. Lembra lá que eu fiz o cálculo agora há pouco aí, né? Você tem a corrente máxima daquele equipamento ou da instalação inteira, né? E daí por segurança, você soma, né, mais 5 amperes, né, até mais 5 amperes, para você dar uma capacidade máxima ali para aquele equipamento ele poder trabalhar. Às vezes ele está no limiar ali, né? Aí vamos supor que o máximo é 20 amperes, você colocou um disjuntor de 25 em conformidade aí com a NBR 5410. Porém, ele está ali no limiar, ele está ali 24 amperes, ali 24,5, ou seja, ele está em vias de acontecer um problema, né? Então, a inspeção visual, né, ela ajuda, né, no caso, né, de uma tomada ali, né, de um barramento ali torrado, que aí fica evidente, mas a inspeção por ensaio, ou seja, você utilizando o termógrafo, você utilizando um detector de fase, por exemplo, você olha lá no projeto que o circuito 1 está na fase A, o 2 na B, o 3 na C, e daí com o detector de fase você verifica, né, ali que o circuito 1, 2 e 3 está na mesma fase, ou seja, você já encontrou uma não conformidade, né,
naquele circuito ali, ou seja, não está conforme com o projeto que foi aprovado, não está conforme com o que está descrito lá na anotação de responsabilidade técnica, né? Então, você vai apresentar aí para a empresa, você vai apresentar ali para o seu chefe, dependendo se for lá dentro de um departamento, né? As não conformidades que você encontrou. Então, esse plano mínimo de manutenção é ele vislumbrando os vícios. é, Deixa eu voltar aqui. Isso. Daí é importante vocês darem uma lida aqui, ó. Por exemplo, inspeção termográfica, né? O outro pilar, né? Que eu mostrei aqui. Nesse caso aqui de ensaio a óleo isolante, pode ser que na instalação, provavelmente desse hotel Eco Resort, é um transformador resfriado a óleo. Por exemplo, mas tem locais aí, por exemplo, instalações aí de telecomunicação, por exemplo, né, nas ERBs, né, nas estações de rádio base, que eles utilizam um transformador de potência a seco, né, justamente para evitar que o óleo sobreaqueça e possa ocorrer uma explosão aí potencial, né? Então, talvez esse último item aí, dependendo do tipo, né, de possível manutenção que você tem na instalação aí do empreendimento, né, ao qual você trabalha, talvez não tenha, né? Então, mas o clássico é a inspeção visual e a inspeção, aqui ele já falou termográfica, que é um tipo de inspeção por ensaio, né? Então, o ensaio é justamente você pegar um equipamento e fazer um teste ali, né? No caso, o termógrafo ou um detector de fase, né? Outro tipo de ensaio que você pode fazer, utilizar um termômetro, né? Um alicate termômetro, ou até aquele termômetro com os três terminais, né? Que tem dois, geralmente é dois terminal jacaré, e um você utiliza um eletrodo que vem na maletinha para você fazer a aferição aí dos vários pontos. Aí geralmente você afere, vamos supor, né, que na instalação lá no SPDA tenha, sei lá, 20 descidas, né? Daí você vai fazer a aferição nas 20 descidas ali, né? As 20 hastes que tem ali no redor da instalação, né? E você vai fazer uma média, né? Uma média ponderada ali dessas 20. É até melhor do que você fazer uma média aritmética ali, né? Aí tem equipamentos, por exemplo, o alicate termômetro aí da Stack, que ele tem uma tecla de memória e essa tecla de memória, ela vai o quê? Ela vai guardando ali, né, na memória cache dela, você coloca ali no status, né? Acho que é status, aí tem uma outra tecla ali que eu não lembro. E daí você vai gravando a cada aferição ali. Aí o bom é geralmente você aferir duas ou três vezes em cada ponto ali. E aí a melhor medida, vamos dizer assim, né, aqui ficar mais estabilizada, está vendo essa tecla hold aqui, ó, geralmente ele tem essa tecla hold para ele pegar o maior nível ali, no caso ali, de resistência elétrica daquele ponto em que você está fazendo a aferição, né? Então aí tem a tecla para você registrar, né? Acho que é essa tecla aqui, ó, é semelhante a essa aqui, ó, save, né? Aí você vai fazendo o registro, né, dos 20 pontos, aí no final ele vai mostrar essa média aí, né, ponderada ou se for fazer uma simples, né, você vai fazer uma média aritmética aí dos pontos, aí aquele valor final, ele seria, vamos dizer assim, a resistência equivalente que representa a resistência de todos os pontos da instalação elétrica ali, né, do sistema ali de aterramento, que é a parte final do SPDA, né? Que o SPDA você tem a captação, você tem as descidas, né? E aí no final você tem o sistema de aterramento, onde aquela captação, né, ela vai fazer a drenagem pelas descidas, né, da descarga atmosférica, e ela vai se dissipar lá na malha de terra. Então, basicamente, vocês, né, nesse plano aqui, ó, vocês vão utilizar essa ideia aqui, ó. Aí, por exemplo, se você fez por exemplo, o da lavanderia, você vai manter
só os pontos aqui da lavanderia. Ah, não, eu fiz só lá o da subestação, por exemplo. Eu escolhi fazer o da subestação. Então, a parte, vocês só consideram aqui, nesse plano de manutenção aqui, a mínimo, né? A subestação, né? Dependendo de qual vocês entregarem aí, né? Aí dando um exemplo aqui, ó, vou pegar a subestação, ó. Transformadores, ó, inspeção visual e análise termográfica, ó. Aí a periodicidade aqui, né, sugerida é trimestral, disjuntores, mensal, né, no caso, ó, chave seccionadora, quinzenal, ó, teste de operação e limpeza. Você vai pegar o load booster, né? O pessoal conhece mais como load booster, né? O Dark, né? O dispositivo de abertura em carga, e você vai fazer a abertura da chave, vai utilizar uma vara de manobra, né? Uma escada isolada. E daí, quinzenalmente, você vai fazer esse teste aí, né? Dentro da subestação lá do Eco Resort. Aí. Sistema de aterramento, ó, medição da resistência de terra, ó, trimestral. Aí, painéis de controle diário. Então, esse plano de manutenção mínima é o tempo mínimo, vamos dizer assim, traduzindo em miúdos, né? É o tempo mínimo que você, né, vai aguardar para você ir fazendo uma manutenção aí preventiva, né? Ou, aí, no caso, já uma preditiva, né? Aí a gente já evoluiu, né? Que a preventiva foi igual o transformador aí, né? O alarme ali de sobreaquecimento, ele acionou, né? Então ali você fez uma manutenção ali preventiva. Aí a preditiva, quando você faz esse plano mínimo de manutenção, a preditiva ela visa você evitar problemas maiores, ou seja, evitar até que esse alarme lá de sobreaquecimento do transformador lá no painel, ele acione. Você Entendi. fazendo assim, pois não. Não, não, eu estava só dizendo que entendi, só que tossi aqui um pouco. Ah, sim, não, de boa. Então é mais ou menos isso. Então esse plano mínimo de manutenção é o tempo mínimo em que cada item que você vai fazer a manutenção aí, né? No caso aqui a subestação, né? Você vai levar para fazer o checklist, né? Fazer uma inspeção visual, né? Fazer inspeção termográfica. Se tiver um transformador a óleo, né? Geralmente, ó, eu vou falar a real. Transformador igual essa subestação aí desse hotel, você não faz ensaio do óleo isolante, não. Se ele for resfriado a óleo, né? Geralmente, se ele der um problema, você vai ter que trocar ele. O único transformador que eu conheço que você faz esse ensaio de óleo isolante, eu já até dei treinamento para o pessoal lá de Furnas, né? Aí geralmente eles contratam ou um técnico em química, ou então um engenheiro químico, e aí ele é responsável, você tem uma estação, chamada estação de tratamento de óleo, né? Um transformador de potência aí, e daí você faz periodicamente, né? Igual o plano mínimo de manutenção aqui, né? Periodicamente você pega uma amostra ali do óleo e faz uma análise, utiliza um equipamento ali, né? Que faz uma análise química ali para ver se aquele óleo ele já tem muita sujidade, se ele tem muitas sujidades, né? Se por exemplo, ali as correntes de convecção ali, né, que acontece ali, por exemplo, o óleo ele vai aquecendo ali na parte ali da bobina ali que fica no radiador, né, ele vai aquecendo, ele vai subindo, aí ele passa pelas aletas ali, vai resfriando, aí, geralmente você coloca uns coolers aqui por fora, né, para ele resfriar. Se for um transformador de potência também, ele geralmente fica ao ar livre, né? Ou seja, as correntes de ar também vão ajudando, além do cooler, a resfriar ali o óleo, né? Aí ele vai ficar nessa corrente de convecção a todo tempo. Ele aquece, ele sobe, aí ele passa pelas aletas ali, resfria. Aí ele desce de novo aí na a corrente de convecção normal, né? Que é o de aquecimento e resfriamento ali do óleo, né? Você não precisa utilizar nenhuma bomba, né? Do tipo ali para esse óleo ficar percorrendo. Ele percorre ali por, né? Por convecção ali mesmo.
E ali nesse movimento contínuo, esse óleo ele pode também, né, desgastar as paredes ali internas ali do transformador, dependendo da isolação ali da bobina ali, da parte da bobina, do enrolamento ali, você tem materiais epóxi, né, por exemplo, e também com essa contínua corrente de convecção ali do óleo ali, né? E o produto ele também ele é um produto além de tóxico, né? Ele é um produto abrasivo também, né? Então, junta a corrente de convecção, junta o calor, junta o fluxo dos elementos de fluido ali, né? Do óleo, né? Ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo um desgaste ali da parede ali, do enrolamento ali do epóxi ali, né? E aí o técnico, né, em química, o engenheiro químico, ele é contratado para fazer essa análise ali e gerar um laudo e e como ele tem uma estação de tratamento de óleo, né? E aí vai chegar um ponto em que eles têm que fazer a troca, ou até mesmo vamos dizer assim, né? Sendo leigo aqui, né? Espero que nenhum engenheiro químico assista essa aula aqui, né? De forma leiga aqui, né, ele vai completar o óleo, né? Igual o pessoal completa o óleo aí do carro, né? Mas eu sei que é muito, né? Muito mais sério, muito é, é mais diligente esse tipo de ação ali, né? Geralmente, pelo menos esse pessoal aí lá de Furnas que eu dei o treinamento, já tem um tempo, eles me explicaram que eles trocam o óleo todo. Essa estação de tratamento de óleo, né? O que que ela faz? Ela cria, aí no caso a estação de tratamento, ela fica no transformador, né? Ela tem uma bomba ali e aí ele vai trocando, por exemplo, o normal seria você fazer o quê? Você jogar o óleo fora, né, totalmente e depois colocar o novo, né, o novo óleo ali que vai fazer o arrefecimento. Porém, um transformador aí de potência aí, ele está em constante uso, então ele é crítico. Por isso que ele tem essa estação de tratamento de óleo. Aí o que que o pessoal faz? Ele vai trocando aquele óleo, né? Tem vários filtros ali, né? Semelhante, não tem. Vocês não viram lá na disciplina, lá na UC8, né? De acionamentos elétricos, dispositivos elétricos aí, né? Lá sobre pneumática, sobre hidráulica, né? É semelhante àquela estação, né? O circuito hidráulico, né? Enquanto ele está utilizando, né, ele vai filtrando, pegando aquelas sujidades e aí gradativamente ele vai trocando aquele óleo. Aí eu sei que tem um tempo lá, um tempo lá mínimo, em que aí eles fazem um teste, né, para ver se o óleo, né, ele está com a pureza ok, né, e, né, traduzindo, né, em termos leigos, ele foi totalmente trocado ali enquanto ele está funcionando, enquanto ele está arrefecendo, né, resfriando ali o núcleo do transformador de potência. Então é isso, pessoal. Pode fazer a pesquisa aqui, mas eu vou pedir para ela colocar esse plano mínimo de manutenção, né? Para vocês utilizarem de base aqui para colocar o que que é o plano mínimo de manutenção, tá bom? Aí até amanhã vai estar disponível essa aula de hoje, beleza? Certinho. Aí, pessoal, já estou fazendo um planejamento da próxima UC. Eu não me lembro quantas aulas que foram acordadas aí, mas eu sei que essa próxima UC são duas atividades, que eu me lembro, e ela é bem rápida, viu? Ela é, às vezes, duas aulas, ou três aulas aí, né? Mas ela é tranquila, né? Eu vou utilizar, se vamos supor, né, na pior das hipóteses, ela for apenas uma aula, né? Ou duas, e aí eu ver que não foi o suficiente, o que é que eu vou fazer? Eu já tenho algumas aulas gravadas aí que eu deixo como aula extra para vocês conseguirem fazer atividade, tá bom? Eu tenho essas aulas tanto para aqui para que é a próxima UC de vocês, né? Como também para projetos elétricos do sistema, tá?
Tá bom, obrigado. Beleza, fique com Deus, Elias, né? E até a nossa próxima web aula aí da UC de manutenção e operação do sistema elétrico. Com Deus, obrigado. Parar aqui a gravação. Até amanhã já está disponível aí, a Laura já coloca aí para vocês na plataforma.